Foi um inferno total. Eu então peguei meu filho e fui embora. Parei numa blitz e eles me prenderam. Eu fiquei 24 horas na delegacia. Tive uma infância tranquila até os 11 anos. Minha mãe começou a trabalhar para sustentar a casa, porque o meu pai nunca ajudou a gente desde que ele se separou da minha mãe. A minha mãe é que cuidou de nós 5 sozinha. Então, assim, ela focada em sustentar a gente e nós ficamos sós, até que eu fiquei grávida aos 18. Dos 18 para os 19 anos. Durante a gravidez do meu filho, como o pai do meu filho disse que não estava pronto para casar e tal, eu decidi então largar ele e mudei de cidade, grávida. Mudando de cidade, conheci uma outra pessoa e a gente foi viver junto. E foi um inferno. Foi um inferno total, porque ele era uma pessoa totalmente lunática. Hoje estava trabalhando aqui, amanhã ele ia para um lugar. Quando eu descobri aonde o homem estava, já tinha passado meses. Mas enfim, engravidei dele. E quando eu estava grávida dele de 2 meses, a gente foi passar tipo o carnaval na casa da mãe dele e ele brigou comigo lá. E eu então peguei meu filho e fui embora. Eu vivi com ele só 3 anos no total. Né, até que eu me separei dele de vez. Conheci meu atual marido, tudo tranquilo, ele é uma pessoa super boa e a gente tinha algo em comum que era o desejo de sair do Brasil, né? Então a gente saiu, decidimos, organizamos tudo, saímos do Brasil, passamos por Portugal e fomos para a França. Tínhamos um bom salário, porém o dinheiro não dava para nada. Como eu tinha um bom salário, eu tinha um limite bom na minha conta, mas eu estava sempre com o limite estourado e ele da mesma maneira. Eu estava fazendo limpeza, porque na época eu trabalhava com limpezas de prédios. E parei numa blitz e eles me prenderam. Eu fiquei 24 horas na delegacia. Em França, eles obrigam a gente a trocar a carta. E eu não troquei, não sabia, então eu fiquei presa por uma dessas razões. Eu consegui documento, então decidi trazer meus filhos e trouxe os meus filhos. Tudo parecia bem. Devido a eu ter ficado 24 horas na delegacia, eu acho que eu vim com aquele medo, aquele trauma. Então, eu comecei a querer ficar muito sozinha, eu comecei a não dormir. Eu tinha medo até mesmo de pegar os correios que vinham nas caixas do correio. E dirigindo eu tinha aqueles pensamentos que falavam assim pra mim, porque era exatamente essa frase assim: por que você não joga o seu carro ali pra ver o que dá? Era essa frase que eu ouvia constantemente. Isso começou a afetar no meu trabalho também, porque eu queria sair das limpezas na época. Eu lembro que uma vez eu marquei uma entrevista e naquele dia era como se tivesse 300 quilos em cima de mim, que eu não conseguia me levantar da cama. O meu marido, entretanto, não percebia muito bem aquilo que estava acontecendo comigo, até porque eu não era muito de falar que eu estava com dor disso ou dor daquilo, ou pensando isso ou pensando aquilo. Eu não falava para ele. Então ele não sabia. Deixava o meu filho com uma senhora para cuidar do meu filho, e essa senhora descobriu uma igreja. Ela falava assim para mim: olha, por que você não vem na igreja? Foi tão boa a reunião. Então ela me convidava pelo bem que fazia a ela ir naquelas reuniões. E eu então falei para ela: tá, eu vou, eu preciso mesmo ir. E eu fui. Eu fui naquela igreja, muito legal, fui muito bem atendida, muito bem recebida. 30 dias depois que eu estava nessa igreja e que muito me agradava e que eu me identificava demais, eu vi escrito no altar: Jesus Cristo é o Senhor. E eu vi ali que era a Igreja Universal, a igreja do Bispo Macedo. Uma das únicas igrejas, a única igreja na minha vida que eu não iria nunca.
pelo que as pessoas falavam, né? Era um ladrão, né? Era igreja de ladrão, era, se a gente fosse lá, eles iam roubar, né, a casa da gente. Só que eu cheguei lá, eles roubaram. Eles roubaram, né, a minha depressão, eles roubaram a minha síndrome do pânico, eles roubaram a minha vontade de morrer, né? Eles não roubaram casa, eu não tinha casa também, né? Eu não tinha dinheiro porque eu estava endividada, né? Então, assim, ao contrário, eles me deram aquilo que eu não tinha. E eu comecei a participar das reuniões. Cheguei também, de uma certa forma, falida. Eu tinha uma dívida de, sei lá, mais de 10 mil euros na época, porque eu tinha feito uma sociedade com uma pessoa que usou essa empresa para ter rendimentos. Então as despesas ele colocava na minha empresa e os benefícios colocava na dele, né? Participando das reuniões e vendo tudo aquilo que eles ensinavam, eu comecei a ter atitudes. Eu me libertei daquele medo de olhar os correios, né? A caixinha do correio. Eu aprendi, eu tinha ali coragem de ir lá, não, eu tô devendo, então eu vou lá ver quanto que eu tô devendo, porque eu não sabia quanto que eu devia. Comecei a entender que aquilo tinha solução e que aquilo eu poderia solucionar aquilo. Aprendi também que eu poderia trabalhar na minha área, porque na época eu era cabeleireira e eu nunca tinha trabalhado em cabeleireiro lá. Trabalhei um tempo como funcionária e achei que era bom eu ter o meu próprio salão. E em 2012 eu abri um salão, em 2014 eu abri um segundo salão. Aqueles sintomas que eu tinha de depressão, de síndrome do pânico, tudo acabou. Eu percebi que todas essas coisas, né, já não existiam mais dentro de mim quando eu ouvi falar do Espírito Santo e eu busquei o Espírito Santo. E eu me lancei aquilo ali como se fosse a última chance da minha vida. No dia 10 de abril, foi um domingo, eu recebi o Espírito Santo. Receber o Espírito Santo foi, assim, para mim, a melhor coisa da minha vida. A sensação que eu tive é que, assim, Deus é tão grande, e eu me vi ali tão pequenininha, mas ao mesmo tempo tão amada. Depois que eu fui batizada com o Espírito Santo, eu nunca mais me senti abandonada, eu nunca mais me senti triste ou só. Depois que eu conheci a Deus, depois que eu fui batizada com o Espírito Santo, a minha vida mudou. Eu tenho tudo que eu quero e aquilo que eu não imaginava que eu teria, eu tenho. Então hoje a minha vida, eu preciso de tão pouco e eu tenho muito. Então, assim, é totalmente o oposto. Eu adquiri casas no Brasil, eu tenho o carro que eu quis ter, comprei zero, eu tenho casa aqui em Portugal, nós temos 2 empresas bem-sucedidas aqui em Portugal. Eu tenho uma vida arregalada, a gente comprou um armazém muito grande há um ano, mais ou menos. Então, assim, e hoje minha casa está completa, está perfeita. Esse Deus que eu conheci, que me foi apresentado, né, na Igreja Universal, é a minha vida. Eu sei que eu simplesmente não posso viver sem esse Deus. Eu não posso viver. Então não existe a possibilidade de uma vida sem esse Deus, não existe.